Racismo, preconceito e discriminação como problemas sociais. Um dos grandes questionamentos que podemos levantar, não só no Brasil e no mundo, por que existe racismo? Por que existe tanto preconceito? Por que há tanta discriminação? Nós vivemos em um mundo onde as pessoas querem ser bem tratadas, mas não conseguem tratar o diferente. O próprio Martin Luther King, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim: eu tenho um sonho de um dia existir uma única raça, que é a raça humana. Você já vivenciou alguma cena de racismo? Você mesmo já sofreu algum preconceito ou alguma discriminação? Qual a sua opinião sobre as pessoas que são racistas? Sobre as pessoas que são preconceituosas? Sobre as pessoas que na verdade usam, eu não sei nem dizer, da condição humana para discriminar? Mas é através dessas questões que nós vamos começar aqui mais uma aula do nosso canal Do Passado ao Presente. Aqui é o professor Alberto Chaves com mais uma temática para você sobre racismo, preconceito e discriminação como problemas sociais, ok? E como diria Kierkegaard, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Então, gente, vá para cima, vá na direção certa, só olhe para trás se for para refletir sobre aquilo que você jamais poderá fazer novamente. Ou seja, é quando a gente olha para o passado no sentido de uma lição e não no sentido de ficar aprisionado, tá certo? Então, olha para frente, o fluxo continua e vamos para o nosso tema, para a nossa aula, para a nossa palestra, enfim. Racismo, preconceito e discriminação como problemas sociais. A discriminação racial, ela tem origem nos fundamentos das teorias racistas e eugenistas da segunda metade do século XIX e início do século XX, que colocava a sociedade branca europeia como um grupo superior em relação a outros povos. É interessante que desde quando o ser humano é ser humano, há sempre essa ideia da desigualdade. E principalmente com o advento da Revolução Industrial, oriundo principalmente da segunda Revolução Industrial, Inglaterra, França, Bélgica, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Itália, enfim, as grandes potências da Europa, que vão inclusive utilizar um discurso altamente preconceituoso e de superioridade, onde defendeu-se um discurso baseado no darwinismo social, de que havia uma raça superior e civilizada que era a Europa, que vão se utilizar desse discurso para dominar a Ásia, para dominar a África. Então, essa ideia desse discurso, essa discriminação racial, é um discurso que ela vem se tornando hegemônico. Ela virou hegemônico e tem se tornado hegemônico. Raça foi um termo criado para discriminar e classificar grupos a partir de dados sem nenhuma comprovação científica sólida. Os avanços da ciência, através dos estudos dos genes, da cadeia de DNA, constatou-se que não há diferença nenhuma, gente. Não há diferença, não há comprovação científica de que uma raça é superior à outra. Essa ideia, inclusive, chegou a ser disseminada com Adolfo Hitler, com a proposta do antissemitismo, onde nós tivemos aí o Holocausto, a morte de mais de 6 milhões de judeus, fora os desastres que foram gerados com o advento da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, muitos sociólogos apontam para um aspecto da invisibilidade de parte da população negra no país, no sentido de que os indivíduos afrodescendentes não encontraram espaço nos meios de comunicação, nem aparecem como personagens importantes na vida nacional. Ainda que muito recentemente algumas mudanças tenham ocorrido a partir das discussões sobre a introdução de mecanismos de ação afirmativas
como as cotas raciais. É a ideia de que, na maioria das vezes, grandes postos, principalmente durante muito tempo, nós vimos aí em novelas, em seriados e filmes, onde havia uma presença muito maior de brancos do que de negros. Em algumas novelas nós chegamos a ver que criava-se um estereótipo de como o negro era apresentado, geralmente ocupando uma posição inferior frente ao branco. E um fato que é muito interessante é que essa ideia da mentalidade racista, ela é uma construção do Brasil colonial. Por exemplo, aqui você está vendo aqui, ó, o racismo no Brasil, ele tem raízes no sistema escravocrata introduzido pelos colonizadores portugueses. Com a abolição, formaram-se dois Brasils, um aparentemente moderno e desenvolvido e o outro atrasado e miserável. O interessante é que esse aparentemente moderno e desenvolvido seria do branco e o atrasado e miserável seria do negro. Por quê? Toda a construção do processo de colonização, a economia colonial baseada no açúcar, na mineração, no café, ela foi sustentada pelo trabalho escravo. O próprio Padre Antonio, ele tem uma declaração que diz que os escravos eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Então, as mãos e os pés dos escravos acabou sustentando a economia colonial do Brasil, não só na colônia, como na fase imperial. Até porque é no finalzinho do Império que nós vamos ver a Lei Áurea, que a partir do momento que se introduz a Lei Áurea, liberta-se o negro, mas não dá as condições para que a liberdade de fato pudesse ser vivida. E havia a ideia de que, na mentalidade do branco, o negro era sempre escravo, era para ser escravo e o branco não. Havia uma diferença. Inclusive, essa diferença era tão gritante que mesmo um branco, na verdade assim, um negro, branco, para aí, Alberto, eu não entendi, calma. Existiam casos de filhos ou filhas de brancos, de europeus com negros. E mesmo que o filho ou a filha nascesse branco, mas ficava na condição de escravo porque a consanguinidade, o sangue, era do negro. Então havia a ideia da própria pureza. Então essa ideia do preconceito ele foi sendo disseminado, até porque também tentou se associar que o trabalho pesado, o trabalho braçal estaria associado ao escravo e o trabalho intelectual estaria associado à elite, à aristocracia. Então isso foi sendo reproduzido ao longo do tempo. Então, durante muito tempo, os negros no Brasil, por exemplo, eles foram colocados em péssimas condições, muitos negros foram castigados no Pelourinho, foram acorrentados, mulheres foram estupradas, foram amputadas, perderam partes do corpo, enfim, uma série de fatos que foram reproduzidos ao longo da história. Mas aí vem uma questão, como é que eu posso ser racista dentro do Brasil? Gente, se você está assistindo esse vídeo, se conhece uma pessoa racista, e você mesmo que talvez tenha alimentado esse sentimento, talvez por ingenuidade, ou por outras questões que eu não quero comentar, mas saiba que é impossível ser racista no Brasil. Vou repetir, é impossível ser racista no Brasil. Vou falar mais uma vez, é impossível ser racista no Brasil. Agora, por quê? Porque nós somos resultado de uma miscigenação. Então, você pode olhar para um português, para um espanhol, que você vai, pelo estereótipo, você vai deduzir que é de um determinado país, mas o Brasil não, porque nós somos resultado da mistura de raça, do índio, do branco, do negro e de diversas etnias migratórias, coreano, japonês, italiano, alemão, enfim. Então é impossível. Você pode ser branco, os seus olhos azuis, pele clara, mas a sua árvore genealógica, se você nasceu no Brasil, você é negro. Então você não tem nem um 100% branco no Brasil e nem um 100% negro, porque nós somos miscigenados. Vai lá ler o livro Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, e aproveita e lê também Sobrados e Mocambos, do Gilberto Freire, da Senzala Colônia, da Emília Viotti da Costa. Vai lá, dá uma olhadinha que você vai ver toda essa construção
que eu estou falando aqui. E outro ponto, eu vou até mais longe. Não tem como você também ser racista, porque assim, se você é ateu, eu sou ateu, não acredito em Deus, ok. Então você acredita na teoria da evolução. Se você acredita na teoria da evolução, historicamente, quando a gente vai trabalhar, o ser humano teria sido descendente do Australopithecus, que quer dizer macaco do sul, originário da África. África. E se você é criacionista, a Bíblia fala que não deve haver acepção. Então, como você pode ser racista? Não tem como você ser racista no país, no Brasil, ok? A discriminação como problema social. O conceito de discriminação diz respeito ao ato de distinguir, isto é, diferenciar. A palavra de discriminação comporta vários significados, mas quando tratamos sociologicamente do conceito, referimos aos atos de segregação e até de violência física e simbólica de indivíduos numa determinada coletividade. Olha aqui, olha como isso aqui é importante. Olha, primeiro, a ideia de discriminação é a ideia de separar, de diferenciar. Então ela tem amplos significados, porque a palavra discriminação, ela tem uma vertente que está associada a segregar, colocar de lado, excluir, e até ato de violência física, quando ocorre uma violência de cunho corporal, simbólica, que vai desde você mexer na instituição e de indivíduos numa determinada coletividade, como as diferenciações religiosa, sexual, etnia e de outra ordem. Então, hoje, por exemplo, a discriminação, a palavra discriminação, preconceito, racismo e violência são palavras que estão conectadas. Até porque quando você discrimina, você comete uma violência. Essa violência ela pode ser o quê? Simbólica. Quando você atinge um determinado símbolo, por exemplo, vou dar um exemplo, existe muitas vezes a própria violência religiosa. Você sabe que o símbolo do cristianismo é a cruz. Então, se por exemplo chega alguém de outra ordem religiosa, um ateu, e cospe na cruz, na frente de um grupo de pessoas, você está vendo aí uma violência extremamente simbólica, que em alguns casos, dependendo da situação, ela pode se tornar física por acontecer agressões. Isso é muito comum, inclusive, em partidas de futebol, né? Isso é muito comum em partidas de futebol, esse ato dessa questão da violência e tudo tal. E o que é mais interessante, a própria questão da religiosidade, que é a questão da intolerância religiosa, a questão de gênero, as pessoas não aceitarem a opção sexual da outra pessoa, a questão da etnia que está relacionada à cor. Então, tudo isso faz parte da discriminação que acaba gerando problema social, porque a pessoa que é discriminada, ela perde a sua autoestima, essa pessoa ela passa a odiar o agrupamento social, ela passa a ter raiva das pessoas. Isso pode fazer com que ela tenha distúrbios psicológicos, que acabe tentando reagir a isso com ato de violência, enfim. Se a gente for analisar, por exemplo, né, aqui a nível de Brasil, no Estado Democrático de Direito Moderno, a discriminação ela é claramente proibida e combatida nos termos da Constituição Brasileira de 88, que é a Constituição atual, que veio aí desde o governo de José Sarney. E o que diz o artigo 5º? O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. Isso é o que a gente chama de princípio de isonomia. Então, não deve haver discriminação, diferenciação, porque todos são iguais perante a lei. E diz ainda, olha o que a lei diz, o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito. Você não pode violar o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos seguintes. Então, o primeiro ponto é que todo mundo é igual perante a lei. Então, não deve ter discriminação, não deve ter preconceito, não deve ter racismo. E o artigo 3º diz assim: constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Que o inciso 4º ele fala até assim, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Percebe que eu até coloquei o artigo 5º primeiro e o artigo 3º. Por quê? Porque o artigo 5º para mim é o que é o mais que define. Poxa, tu tá no Brasil, o princípio de isonomia é claro, todos são iguais perante a lei. E o que a Constituição diz? A Constituição, ela zela em promover o bem de todos, é de todos, não há exceção, e sem preconceito de origem. Então você não deve ter preconceito da origem da pessoa, independente se ela é estrangeira, independente do estado, porque a gente sabe que existe, por exemplo, a discriminação de território. Pessoas que estão num determinado estado acabam rejeitando pessoas de outro estado. Também a questão da raça, do sexo, da cor, da idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, a discriminação ela não pode existir. Não pode existir essa ideia de ficar apontando o outro. Principalmente com a questão das redes sociais, o que se construiu com as redes sociais? Muitas pessoas se acham o direito de poder julgar as pessoas. As pessoas se acham no direito de condenar as pessoas. E o que é mais interessante? Quando nós agimos com o sentimento da condenação, nós esquecemos que um dia podemos estar naquela situação e vamos precisar de ajuda. E aí é que entra a questão. Quando você não se coloca na condição do outro, você acaba permitindo que um dia que você primeiro reaja num sentimento de ódio, de raiva, de discriminação. Mas a partir do momento que se você coloca na condição do outro, você está entendendo que você vive em sociedade. Então quem vive em sociedade tem que viver bem em sociedade, tem que se tratar bem, porque um dia essas pessoas que estão discriminadas, quem discrimina um pode discriminar o outro. Um dia pode ser você acusando, mas um dia pode ser você o acusado. Eu gosto até de um texto da Bíblia, lá em Mateus 7, que diz: não julgueis para não ser julgado, porque da mesma forma que você medir, será medido. Entendeu? Então, essa questão é uma questão muito delicada, é uma coisa que tem que ser trabalhada desde criança. Nós temos que entender que a liberdade, assim como o outro tem o direito de falar, o outro também tem o direito de ficar calado, de falar. Todos nós temos os mesmos direitos, independente da crença, do credo, da origem, ok? E a discriminação, preconceito e violência social. O preconceito ele pode ser fonte de violência física, psicológica e simbólica, aquilo que a gente estava falando já, né? Aqui é só para reforçar. Aceitar o preconceito pode significar a banalização de um tipo de agressão que no limite pode traduzir-se em ações de violência. Então não aceite o preconceito. É necessário levantarmos essa estandarte, essa bandeira de guerra. Por quê? Porque quando você aceita o preconceito, quando você cala diante de uma situação, você está permitindo através do seu silêncio. E isso acaba se propagando e vai acabar se tornando uma coisa banal. Quando uma ação se repete constantemente, essa ação ela passa a se tornar comum. E quando ela se torna comum, ela se torna banal. Então, quando a gente permite que as pessoas fiquem discriminando as outras pela cor, pela origem, pela posição social, nós estamos justamente concedendo, tolerando aquilo que não deveria ser tolerado. Nós somos intolerantes com relação a certos posicionamentos, mas somos tolerantes com relação a outros posicionamentos. Inclusive é uma inversão. Onde deveríamos ser intolerante, nós somos tolerantes. Por exemplo, nós devemos ser intolerantes com relação ao racismo, à discriminação, o preconceito, mas nós às vezes somos tolerantes com relação a aceitar isso, entendeu? O racismo e a discriminação são praticados por pessoas pobres de espírito que investem em querer julgar os seres humanos pela aparência, como Isaías Ribeiro fala. Na verdade, nós vivemos na sociedade da aparência. As pessoas se dizem que são felizes, mas não são felizes. As redes sociais, elas mostram muito isso. A rede social, na verdade, é um termômetro que acaba medindo a temperatura de como as pessoas estão. Elas se colocam numa posição que, na maioria das vezes, não existe. O que existe de fato, nem sempre é revelado. O próprio Jean-Paul Sartre chega a dizer que a violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Então,
Quando você discrimina, você age com a violência. Então, isso é uma derrota, porque é uma derrota à condição humana. Quando você é preconceituoso, independente do preconceito, você é um preconceito social, pode ser um preconceito econômico, também um preconceito de ordem, sei lá, porque a pessoa tem uma deficiência física, enfim. A violência simbólica, ela se funda na fabricação contínua de crenças no processo de socialização que induz o indivíduo a se posicionar no espaço social seguindo critérios e padrões do discurso dominante. Então, na verdade, a violência simbólica ela se tornou constante, porque ela vai sendo fabricada com contínuas crenças, ou seja, crenças que vão se repetindo. E essas crenças de socialização quer dizer o quê? Que elas são absorvidas por um grupo, por instituições, por entidades, que vão induzindo o indivíduo. Em poucas palavras, o indivíduo ele vai, às vezes, se posicionando de uma forma do inconsciente coletivo. Então, às vezes, eu vou dar um exemplo. Geralmente, as pessoas quando estão numa parada de ônibus, mas se uma pessoa chega de uma determinada cor ou mal vestida, nós ficamos assim até temerosos se estivermos sozinhos em um determinado horário. E uma pessoa bem vestida já passa assim uma sensação de segurança. Apesar de que hoje isso também é relativo de acordo com o território, com o referencial, mas aqui é só para que você entenda que às vezes existem estereótipos que são construções definidas que acabam fazendo, que vão sendo reproduzidos e nós absorvemos isso e acabamos agindo no automático. Então, às vezes, nós somos preconceituosos sem saber. Então, é até interessante que a gente se examine para que a gente possa se livrar de toda e qualquer forma de preconceito, de racismo, de discriminação. E seguindo critérios e padrões do discurso dominante. Porque o que é o discurso dominante? É aquele discurso que é imposto, é aquele discurso de cima para baixo, que é uma vertente que está se propagando, que está sendo alimentado. Mas tudo bem. Como combater o racismo? O preconceito e a discriminação. E aí? Quero deixar esse questionamento para você, tá certo? Você que está aí, que assistiu até o fim esse conteúdo no canal, fica aí um primeiro desafio, que é o questionamento. Como combater o racismo, o preconceito e a discriminação? Deixa um comentário aí, responde isso aí, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha para o máximo de pessoas. Por que o ser humano gosta de julgar e condenar? Também responde. Por que o ser humano gosta de julgar e condenar? Ok? E lembrando, racismo, preconceito e discriminação não podem fazer parte da condição humana, tá bom? Então, vamos compartilhar isso para o máximo de pessoas possível e eu espero que esse conteúdo tenha sido importante para você, tá bom? Então, aqui é professor Alberto Chaves, deixando mais uma aula para você, mais um conteúdo, mais uma palestra e até a próxima, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço.